Tá aí, ó. Anteriormente a gente definiu o conceito de função, né, como sendo o quê? Uma relação f de A em B é função se e somente se para qualquer x pertencente ao conjunto A existir um único y pertencente ao conjunto B, tal que o par ordenado xy seja elemento da relação f. Aí teremos uma função. Em outras palavras, olhando para o diagrama, o que significa isso? Todo elemento do conjunto de partida tem que ter uma única conexão no conjunto de chegada. Certo? Então a gente só olha para cá, a gente tem que ver todo mundo do conjunto de partida sendo utilizado e uma única vez. Né? Aí a gente tem uma função. Vamos ver um diagrama aqui que não represente uma função. Ó. Por exemplo, se eu tiver esse cara conectado aqui e esse cara aqui conectado a esse outro, aí já não é mais função, porque é um elemento aqui conectado a dois no conjunto de chegada lá, né? E essa aqui também tem um outro problema que está sobrando elementos aqui. Eu preciso conectar esses caras do outro lado, não pode sobrar elementos. Então, moral da história, no conjunto de partida não podem sobrar elementos e também não pode haver dupla ou tripla conexão, né? Em outras palavras, todo elemento do conjunto de partida tem que ter uma única conexão no conjunto de chegada. Para a representação algébrica de uma função, né, a gente tem y como f de x, né? Por exemplo, y igual x² menos 4, ou f de x igual x² menos 4, certo? Isso é a representação algébrica aí de uma função. Pessoal, x é a chamada variável independente, enquanto que y é a chamada variável dependente. Então, vale salientar essa observação aí. Firmeza? Vamos seguir agora e definir domínio e imagem. Também vamos ver quem é o contradomínio. Vem comigo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos inventar uma lei aqui, uma conexão, para que tenhamos uma função, certo? Olhei para esse diagrama, eu sei que é função, porque todo elemento do conjunto de partida tem uma única ligação no conjunto de chegada. Beleza. Agora vamos definir quem é domínio da função. Vamos representar assim, D de F, domínio da função. Pessoal, domínio nada mais é do que todos os elementos do conjunto de partida que estão sendo utilizados. Certo? A gente já viu isso nas relações, né? Agora, numa função, eu preciso obrigatoriamente todos os elementos do conjunto de partida em uso, né? Então, o conjunto de partida dentro do mundo das funções sempre vai ser o domínio. Tá legal? Domínio aqui nesse exemplo, 2, 3 e menos 5. Quem é a imagem da função? Imagem, na relação a gente definiu como imagem os valores de y, né? Os elementos que estão sendo utilizados ali no conjunto de chegada. É exatamente isso. Então, os valores de y que aparecem aí, 2 e 4 tão somente. Essa é a imagem. E aqui a gente ainda tem uma pecinha chamada contradomínio. O que é contradomínio? Ora, se o conjunto de partida aqui então vai ser o domínio, o contradomínio aí vai ser o conjunto de chegada. Todo ele exatamente. Então aqui, nesse exemplo, o contradomínio é o conjunto que possui os elementos menos 1, 2, 7, 4 e 9. Beleza, pessoal? Então, no mundo das funções, domínio, conjunto de partida. Imagem, elementos que estão sendo utilizados no conjunto de chegada, ou seja, valores de y na imagem, valores de x no domínio. E contradomínio é exatamente todo o conjunto de chegada. Tá, vamos observar aqui algumas leis que definem funções, tá? Esse primeiro exemplo, f de x igual a x mais 4. Qual é o domínio dessa função? Qual é a imagem dessa função? Bom, eu já te digo. Essa é uma função de reais em reais. Isso quer dizer que qualquer x real pode ser usado aqui e eu vou ter qualquer resultado possível y também real. A gente pode aqui fazer um diagrama para enxergar isso aqui. Por exemplo, se o x for 1, que número eu vou ter associado como y? 1 mais 4, 5, né? Se o x for 2, eu vou ter 2 mais 4, eu vou ter o número 6. Se o x for menos 3 mais 4, isso vai dar 1, né? Então, qualquer número real aqui no conjunto de partida vai ter uma associação real aqui no conjunto de chegada. Essa é uma função com domínio real.
Perfeito? Não tem restrição aqui para um valor de x. Eu posso colocar qualquer número real aqui na variável independente. Agora vamos ver um outro exemplo aqui com uma restrição. Olha só. Se a lei fosse, por exemplo, g de x igual 5 sobre x menos 3. Isso aí é uma chamada função racional, tá? Mais adiante a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Quem é o domínio dessa função? Será que eu posso falar em qualquer número real aqui? No conjunto de partida? Pensa comigo aqui embaixo. Ó. O x pode assumir qualquer número aqui. Sem chance de haver alguma inconsistência. Me dá um número proibido aqui para x, por favor. 3, né? Tu não pode ter 3 aqui embaixo. Esse x tem que ser diferente de 3. Por quê? Porque senão eu vou ter 5 dividido por 0. Divisão por 0 é proibido, né? Então o meu domínio aqui, pessoal, é qualquer número real, exceto o 3. Então a gente escreve assim, reais fora o 3 para reais. Então, aqui está o domínio da função e aqui está o contradomínio, né? Vamos outro exemplo aí. Tá aí, ó, uma função irracional, né? Raiz quadrada de x mais 4. O que eu tenho aqui? Gente, dentro da raiz aqui, o radicando, aquele x mais 4 ali, eu não posso ter um número negativo ali, certo? Então esse x mais 4 obrigatoriamente é algo maior do que 0. O que nos faz concluir aqui que o x tem que ser maior do que menos 4. Mas não pode ser igual x mais 4, 0, raiz quadrada de 0. Pode, né? Porque isso é um número real. Então o x pode assumir o valor menos 4. Experimenta aqui colocar o menos 4 no x. Ó. Se aqui entrar o menos 4, tu vai ter raiz quadrada de 0. Esse resultado é um número real. Então tá tudo certo. Portanto, a nossa função h, ela é uma função de domínio do menos 4 ao mais infinito e contradomínio aí real, né? A gente não precisa se preocupar com o conjunto de chegada aqui. Então esse é o domínio. Do menos 4, fechado, né? Ao mais infinito. Tá, vamos analisar alguns gráficos agora. Reparem aí o que a gente tem. Vamos pegar um ponto aqui nesse gráfico azul, tá? Obviamente eu tenho um x1 aqui associado a um y1, perfeito? Em termos de diagrama, a gente tem essa conexão aqui, ok? Muito bem. Vou pegar uma outra conexão aí. Vamos pegar um x2 aqui. Tu tem uma conexão y2. Diferente daquele y1, né? x2, então, ligado a um y2. E assim por diante. Eu poderia pegar um ponto aqui em cima, ó, no terceiro quadrante aqui, ó, em cima da linha azul, tá? Ele vai ter um x aqui negativo e aqui embaixo vai ter um y também negativo. Então, eu tenho um x3 ligado a um y3. A gente está vendo aí exatamente o conceito de função, né? Todo elemento aqui do conjunto de partida está sendo utilizado, tá? Mas como eu estou preocupado com os valores de x do conjunto de partida, né, para saber se é função, vou fazer umas linhas verticais aqui para vocês enxergarem. Olha só. Reparem aqui do lado, ó. Fiz uma linha vertical, certo? Bati nesse ponto aqui na função. Olha o x associado a esse ponto. Valor positivo. Outra linha vertical. Estou falando desse ponto aqui no gráfico, certo? Um x aqui associado positivo também. E assim a gente vai fazendo verticais, ó. X positivo. Olha esse caso aqui. Esse ponto da função está associado a esse x, um x negativo, né? Que tal essa vertical aqui, ó? Bom, agora pegou na função lá embaixo. Nesse ponto aqui está associado esse x negativo. E assim a gente vai. Vamos fazer outra vertical aqui, ó. Pegou na função onde? Lá embaixo, ó. Terceiro quadrante. Qual é o x associado? Esse cara aqui. Um valor negativo, certo? Então reparem que com essas linhas verticais aí eu vou verificando os x que estão associados à função. Tá legal? Já vamos ver, vocês já vão ver onde é que eu quero chegar aí. Vamos descer aqui um pouco. Reparem nesse gráfico aí agora. Vamos fazer uma vertical aqui. O que está acontecendo com essa vertical? Eu acertei a função. Função não, né? Eu acertei o gráfico em dois pontos distintos, tá? Um ponto aqui em cima e um ponto lá embaixo. O que significa isso? Esses dois pontos
representam esse x aí. Para cá eu tenho um y, vou chamar de y1. Mas aqui embaixo eu tenho um outro y, vamos chamar de y2. Em termos de diagrama, o que está acontecendo? Esse x1 está associado ao y1, mas esse x1 também está associado a um y2. E aí eu tenho esse conceito aqui, ó. É um valor de x associado a dois y diferentes. E aí, meus amigos, não é uma função. Agora, dá uma olhadinha nesse outro gráfico aqui, ó. Qualquer linha vertical que a gente faça, ó, acerta o gráfico num único ponto. E aí, pessoal, esse gráfico vai poder ser considerado função. Porque o que acontece? Aqui eu tenho um x, vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui, é um x associado a um y. Aqui é um outro x associado a um outro y. Aqui, ó, vamos fazer assim, ó, x1, y1. Esse aqui vamos chamar de x2 e aqui o y2. Esse ponto aqui, ele é um x3 associado aqui a um y3. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. O que acontece nesse ponto, ó? Deixa eu puxar essa reta aqui. Eu tenho esse x4 aqui associado a esse y3. Vamos ver o diagrama para isso aí, então. Observa aqui comigo, ó. Esse ponto verde é um x1 associado a um y1. Conexão. Esse outro ponto verde aqui é esse x2 aqui associado a esse y2 aqui, ó. Então, x2 associado ao y2. O outro ponto que eu marquei foi esse aqui. Eu chamei de x3. x3 aqui associado àquele y3 positivo ali, né? x3 e y3. E depois eu marquei esse x4 aqui, ó. Esse ponto verde aí. É um x4 associado àquele mesmo y3 ali, um valor positivo, ó. O que está acontecendo aqui? O conceito de função, né? Todo elemento do conjunto de partida tem uma única conexão no conjunto de chegada. Então, é uma função. E aí a gente tem esse teste da reta vertical, pessoal. O teste da vertical é para verificar se um gráfico pode representar uma função ou não, né? Pode ser chamado de função ou não. A questão é a seguinte, toda vertical tem que cortar o gráfico em um único ponto. Se isso acontecer, aí a gente tem uma função. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Vamos fazer as verticais aqui, ó. Faço uma vertical, cortou num ponto. Aqui outra vertical, corta em um ponto. Vertical, corta em um ponto. Tá vendo que toda reta vertical corta sempre em um único ponto? Deixa eu destacar os pontos aqui, ó. Cortou num ponto aqui, aqui cortou nesse ponto, lá embaixo. A vertical aqui cortou nesse ponto, aqui cortou bem em cima do eixo X, cortou aqui. Então, nesse desenho que eu fiz aí, realmente isso aí, essa azulzinha aí, é uma função que vai de reais para reais, ou seja, tem um domínio real e um contradomínio aqui real também. Esse é o teste da vertical. Se a gente pegar pegar um gráfico, olha só esse aqui. Vamos pegar assim, uma parábola mesmo, tá? Só que nessa posição. A gente não pode chamar isso aí de função. Porque no momento que eu faço uma vertical aqui assim, ó, já vi que pegou em dois pontos, ó. E aí estragou o conceito de função, não é mais função. Tá? Fiquem ligados para esse testezinho da vertical aí quando vocês enxergarem um gráfico e quiserem analisar ele. Será que esse gráfico é função ou não, né? É o teste da vertical. E aqui ainda fica bem fácil de analisar se a gente faz o diagrama, né? Olha esse x1 aqui conectado com esse y1 e também conectado com esse y2, né? Olha o diagrama. x1 ligado no y1, x1 ligado no y2. E aí eu te pergunto, esse diagrama aí pode ser chamado de função? Claro que não! Então a parábola na posição que eu coloquei, essa azul aí, ela não pode ser chamada de função, certo? Bom, vamos ver mais um ponto aqui agora. Vem comigo. Observa aí esse gráfico, certo? Pelo teste da vertical, ele passa perfeitamente. A gente faz uma linha vertical, vai pegar sempre em um ponto nesse gráfico. Mas tem um detalhe aqui, né? Porque se eu pensar numa reta vertical passando por aqui, ó, eu percebo o quê? Que essas verticais aí não pegam a função. Ah, mas essa vertical pega num único ponto. Beleza. Mas a questão é assim, ó, toda vertical tem que cruzar em um único ponto para considerarmos
o gráfico uma função. Vou anotar aqui, ó. Porque eu olho para esse gráfico aí, eu quero chamar ele de função, certo? Qual é o domínio dessa função? Quais são os valores de x que estão associados aos pontos azuis? Aqui eu tenho um xa e assim por diante, ó. Cada vez que eu vou subindo aqui, indo mais para a direita, vai aumentando o meu x, até eu chegar nesse ponto B aqui, né? Então o que a gente diz? A gente diz que essa função tem domínio de A até B, ou seja, os valores de x que fazem parte dessa função estão nesse intervalo, entre A e B. E quem é a imagem dessa função? Quem são os valores de y agora que estão associados a essa função? Vamos pegar o menor valor possível. Olha esse ponto aqui embaixo, ou esse aqui, ou mesmo este. Qual é o valor de y para cada um desses caras? É esse valor c aqui, ó, que a propósito é negativo, né? Então na imagem eu estou indo ali de c até onde mesmo? Ó, quando eu pego esse ponto aqui, eu já tenho um valor acima de c. Quando eu pego esse ponto aqui, eu tenho um valor de y0, ó. Quando eu pego esse ponto, o y é mais alto. Quando eu pego esse ponto, agora eu tenho o y mais alto possível aqui, ó, que é esse d. E a gente chama isso aí de imagem. Então, essa linha azul aí, ela representa sim uma função. Eu vou chamar ela de função f. É uma função de AB em reais, posso chamar assim. Tá? Aqui eu tenho o domínio. E aqui eu tenho o chamado contradomínio. Mas eu ainda posso especificar mais isso aqui, né? Eu posso chamar ela de função de AB, ou seja, com domínio AB, e imagem, valores entre C e D. Eu posso usar essas duas representações. A seguir vocês vão ver que tem uma outra classificação para a função, a gente dá um nome para ela, né? E vai fazer diferença se a gente representar dessa forma aqui ou dessa. O nome vai acabar mudando dependendo da representação, tá? Mas isso a gente vê mais adiante. Então, façam sempre assim, tá, pessoal? Quando vocês querem ver o domínio da função, tragam os pontos, projetem eles sobre o eixo x. Ó, vamos colocar aqui em vermelho. Então, no eixo x é que a gente enxerga o domínio. Aí, ó, domínio de A até B. O que eu estou fazendo? Eu estou projetando todos os pontos aqui para o eixo x, ó. Todos os pontos azuis vai tocando para o eixo x. Agora, quando eu quero a imagem da função, eu pego os pontos e jogo para o eixo y, ó. Então, todos os pontos azuis aí, ó, jogados no eixo y, aqui, ó. Então, eu acabo vendo a imagem aqui assim, no eixo y, aí, entre C e D. E o teste da vertical, beleza, tem que cuidar o domínio aqui, né? Faz a vertical, ó. Toda vertical que eu faço, respeitando esse domínio aqui, ó. Ou seja, eu só vou fazer verticais nesse intervalo entre o A e o B, ó. Opa, agora eu já passei dele, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí, ó. Toda vertical corta o gráfico num único ponto, né? Até o B lá, ó. Então essa vertical que eu não tenho que fazer ela. Ela realmente não corta o gráfico, mas ela não tá em questão, né? Ela não deve ser feita. Porque eu tenho que respeitar o domínio. Aí sim, toda vertical, dentro do domínio, corta o gráfico. É uma função. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Vamos que vamos.